muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United, seu canal favorito das coisas do mundo da bola. No programa de hoje, nós temos uma mesa quadrada, que tem muito tempo que a gente não tem. Mas vamos começar falando do nosso querido Brasileirão, Campeonato Brasileiro da Série A, e um pouquinho de como ficou o panorama do campeonato pós-rodada. Tivemos aí alteração importante na rodada, com o Grêmio assumindo a vice-colocação no campeonato e segue líder. A gente que vem falando aqui há algum tempo, Botafogo, Cavalo Paraguaio, não sei o quê, e tá aí. Ganhou do Palmeiras. Pelo menos já tá com uma boa gordura, né? Vitória maiúscula do Botafogo sobre o Palmeiras. 1-0. Cara, vitória de campeão. Vitória de campeão. Vitória de campeão. Mas aí tem a notícia também, contrapartida aí, a possível saída do Luiz Castro. Mas assim, eu acho que eu colocava o jogo contra o Palmeiras e o Botafogo como um jogo assim de mudar o patamar dele. Eu falava, olha, se o Botafogo ganhar, eu falei aqui, né? Eu começo realmente a acreditar que é um time que vai brigar. Ganhou, agora realmente é um time. É claro que o Luiz Castro tem uma parcela absurda, mas a gente tem que reconhecer também os jogadores, a forma como tá. O Tiquinho tá jogando muita bola, assim. Discutivelmente o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Sim, no futebol brasileiro em atividade. No futebol brasileiro, sabe? Sem dúvida nenhuma. É um time extremamente arrumado ali. O Titi tá jogando bem, aquele Eduardo também tá jogando bem, o Marçal, bom lateral, o goleiro é muito bom, o Adrielson, um ótimo zagueiro, sabe? Mas, óbvio, você tem um técnico que dá esse sustento, dá essa capacidade do time rodar. Se ele sair, vai continuar? Sei. Mas o time tá lá, a ideia tá lá. Então, eu acho que, dependendo se ele sai ou não, a gente tem que olhar o Botafogo agora diferente. 8 pontos, 10 pontos, mas, cara, eles estão lá. A gente. Primeiro que, assim, em se falando de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, 7, 8 pontos, especialmente nos últimos anos, que a diferença entre o primeiro e o segundo tem sido 3, 4 pontos, porra, abrir 8 pro segundo é muito, cara. Tem muito tempo que a gente não tem um Campeonato Brasileiro tipo de 2003, que o primeiro colocado terminou 20 pontos na frente, sabe? Então. 2019, né? Sim. Mas foram 12 pontos. Mas foram 12 pontos. Foram 12 porque a gente relaxou ali no final, mas dava tudo bem, fácil 16 pontos. Mas você olhar o G5, e o Botafogo é o que tá. Se você olhar o G5, e isso eu acho muito interessante do Campeonato Brasileiro, dos 5 primeiros times, tem 2 ali, e o primeiro e o segundo colocado, nada mais, nada menos, são times que quando o campeonato começou, ninguém colocava eles como vão estar ali no G5. Ninguém. Botafogo e Grêmio? Ninguém. Mas então, nem os próprios torcedores. Por isso mesmo. Ainda mais no início do ano do Botafogo. Os caras não se classificaram. Eu colocava eles como briga de rebaixamento, tá? Sim, o Grêmio talvez, o Botafogo não. Eu não achava que o Botafogo ia brigar para não cair. O Grêmio sim. Mas, então, assim, campanhas muito surpreendentes. E no caso do Botafogo, cara, eu acho que vale a pena ressaltar. A gente fez um vídeo há pouco tempo falando das SAFs, do bom trabalho que a diretoria do Botafogo vem fazendo esse ano. Algumas coisas aí que são pequenas, mas se você coloca no contexto geral, fazem a diferença, né? Por exemplo, manter o Luiz Castro. Né? O Botafogo fez um campeonato carioca tenebroso. Assim. Sim. Vou deixar até no card, porque eu fiz um vídeo específico do Botafogo. Aí, o Botafogo fez um campeonato carioca, assim, horrendo. E não só em termos de resultados, em termos de futebol apresentado mesmo. Sim. O Botafogo jogava, parecia time de terceira divisão. Cara, deu continuidade no trabalho e aí a gente tá vendo isso. O trabalho do Botafogo se consolidando. E algumas, por exemplo, o André tava citando aqui alguns destaques do Botafogo. O goleiro do Botafogo, o Perry, e o atacante, o 9, o Tiquinho. São apostas que o Botafogo fez no começo do ano. O Perry chegou no Botafogo para ser reserva do Gatito. Ninguém fala do Gatito, mano. Pra mim, não tem. Ele saiu do Botafogo, eu nem sei. Ele tá machucado ainda. Ele não consegue voltar, cara. É bizarro. Mas assim, e mesmo quando volta do departamento médico, com todo respeito, o Perry não perde mais a titularidade. Não. Entendeu? E o Tiquinho Soares é um jogador que fez carreira lá fora. É um cara que não jogou no Brasil. Aí o resultado. Como o André falou. Uma bela pescada aí, né? Em termos de futebol brasileiro, o cara é o melhor jogador brasileiro jogando no Brasil hoje.
Não tem, assim, disparado. Craque do primeiro turno. Entendeu? Então, são apostas que a diretoria fez que funcionaram. Dentro ali de uma coerência do orçamento que o Botafogo tem, o dinheiro que o Botafogo tem para gastar, mas são apostas que funcionaram. Mais uma vez mostra para a torcida aí também que a torcida tem que ter paciência, né? É. No início do ano teve o problema aí financeiro, muito por causa mais da questão da diferença do dólar, né? O valor investido inicialmente, ele foi diluído por causa da variação do dólar, né? Ele teve que fazer um outro aporte de 40 milhões, mas muito torcedor tá querendo o cara fora já. Não, O aí por isso o técnico. Por isso que eu fiz questão de falar também da decisão de manter o trabalho do cara, Sim. que também era uma aposta, né? O Luiz Castro chegou como uma aposta, né? Ali na onda de técnicos portugueses que ninguém nunca escutou falar, que o Brasil foi buscar na puta que pariu para trazer, porque o Jorge Jesus e o Abel Ferreira deram certo, então, os portugueses. Não, o próprio Abel Ferreira. Deu certo. Ninguém sabia. Veio porque ganhou um jogo, 2 jogos, sei lá. Porque eliminou. Não, mas o Abel ele tinha sido indicado pelo Jesus, tá? Como substituto dele pro Flamengo. Ele foi relevante ao Palmeiras porque ele eliminou o Jorge Jesus. Então. Claro, no Olympiacos, sei lá onde ele treinava. Realmente acho que daqui para frente já não dá mais para se referir ao Botafogo como cavalo paraguaio. Sim. Eu só um comentário sobre a questão aí do Luiz Castro. Cara, assim, ele tá completamente balançado com a proposta, uma proposta, pelo que vazam por aí, 4 vezes maior de salário. Não, 4 vezes. 3 milhões nisso? Não, eu acho que ele ganha 2 e vai ganhar 8. É um troço assim. É absurdo. E vai treinar um time que tá. Então, aí tem o Cristiano Ronaldo lá, que falaram que o Cristiano Ronaldo ligou pro Luiz Castro, sabe? E aí a galera, eu tô vendo muita discussão assim vai largar aqui um time que tá bem, pode tirar o time da fila para ser campeão, para ir lá para fora, vai para a Arábia. Cara, tirando o Textor, que realmente foi o cara que bancou o Luiz Castro, a torcida demonstrou que, como toda torcida brasileira, não tem paciência. Se perde 4 jogos aí, vai começar a xingar, sabe? Já lá fizeram, o cara sabe que ele... já fizeram, há poucos meses atrás. Não, então, assim, lá ele sabe que ele vai conseguir trabalhar lá, ele vai ganhar muito mais dinheiro, vai treinar o maior jogador da história do país dele e vai ter essa tranquilidade para trabalhar, para fazer as coisas. É uma proposta tentadora, no mínimo. É uma proposta muito tentadora. Decisão, Mas vamos ver. Supostamente ontem ele ia comunicar a decisão dele para o testor, não comunicou ainda. Mas os bastidores, assim, todo mundo tá falando já que o cara provavelmente vai embora. Assim, não tem muito como voltar atrás já. Até pelo que o André falou, as condições, o dinheiro, enfim, é muito difícil segurar o cara nessas condições. E então, vamos aproveitar aqui então para mudar de assunto. A gente comentou aqui rapidinho o Abel Ferreira e o Palmeiras, que em 2 jogos foi do céu ao inferno. Assim, no sentido, de repente, voltou a ser o foco das atenções da mídia. O Abel hoje tomou o gancho por ter roubado o celular do jornalista. Também falou que já, quando o contrato dele acabar no final do ano que vem, talvez ele queira descansar, então botou em dúvida uma renovação que talvez era tida como certa nos bastidores do Palmeiras. Enfim, muita reclamação contra a arbitragem no jogo contra o Botafogo. Então o Palmeiras vem aí de duas derrotas que levaram o time do céu ao inferno. Uma turbulência política, midiática ali que acho que ninguém esperava que o Palmeiras fosse enfrentar a essa altura da temporada, né? Eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo, assim, vamos lá, bom, entre aspas, contra o Botafogo. O Botafogo ficou muito mais se defendendo. O gol anulado, eu vi gente falando, tá pegando frame errado e tal. Cara, frame certo, frame errado, assim, difícil. Não vou falar errou. Pode estar errado o frame, assim como a gente discute um gol anulado do Flamengo contra o Botafogo no início do ano também, que a bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro ou não. Cara, ali é questão de frame, ali é tecnologia ali, então não vou botar que foi roubo,
sabe? De resto, cara, eu acho que são decisões de jogo do juiz, então, possíveis erros, por exemplo, o pênalti que foi marcado pro Palmeiras? O próprio pênalti, né? Assim, eu acho complicado, porque pode ter sido pênalti. Assim, tem duas coisas aí que me chamam a atenção. Primeiro, eu acho que a regra do futebol, isso de maneira geral, ela é qualquer coisa menos clara. Sim. Né? Então, hoje em dia, especialmente, a gente já até falou isso aqui em vídeo, eu mesmo falei isso aqui algumas vezes, você tem esse negócio de a orientação da FIFA, a orientação da Conmebol. Assim, a regra tá lá, ela tá escrita. 2 mais 2 é igual a 4. Mas aí vai vir o cara lá da FIFA e fala, não, mas 2 mais 2 é igual a 4, mas se o primeiro 2 antes era 1 mais 1, então na realidade, sabe, é um negócio assim, e já teve difícil. A decisão, justamente para acabar com essa palhaçada de frame para cá, frame para lá, já tem uma decisão da FIFA, não sei se a CBF quis adotar, não adotou, vai adotar, enfim, que daria aí, se fosse uma decisão muito milimétrica, daria vantagem para o atacante. Na verdade, tem a questão do engrossar a linha, esse negócio, que aí a vantagem é o atacante. Mas aí vem o segundo ponto. Aí vem o segundo ponto que eu ia comentar. E eu acho isso desde muito antes do VAR, desde quando a Globo mostrava o replay e os comentaristas de arbitragem falavam atrocidades. Mas assim, cara, se a gente, depois do jogo, tá precisando ver o lance 18 vezes, por 18 ângulos diferentes, e ainda assim a gente não tá chegando numa conclusão definitiva, pô, irmão, na moral, pode até estar errado, pode até no fim das contas que a gente chega aqui à conclusão de que realmente foi mal anulado, mas se precisou disso tudo, porra, então não é um erro tão grosseiro assim de arbitragem, cara, foi mal. Não é. Se é tão difícil assim de chegar à conclusão, você não pode pegar e falar então que é um erro grosseiro. Não acho. E fora isso também, pô, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Botafogo, Vasco, lá. Quando se erra, quando se tem uma sessão de erro de arbitragem, que tem praticamente todo jogo. Uma rodada que não tem um lance absurdo. Só que, quando é com um time grande, a repercussão é muito maior. Você pegar aí, você pode olhar aí, maiores erros de arbitragem do ano passado, retrasado, retrasado. O top 3 ali são times de menores... Até lembro que é muito Coxa e o Juventude, eles sempre estão ali na cabeça. Só que ninguém fala. Os caras não têm força, não têm voz. Entendeu? Ontem, se eu não me engano, foi ontem? Aquele outro técnico português, Antônio Oliveira. Sim, do Cuiabá. Do Cuiabá. Reclamou de um pênalti contra o Cuiabá. Se fosse contra o Flamengo, seria marcado? Provavelmente sim. Ele mesmo ele não tá já... Provavelmente sim. Provavelmente não seria marcado, porque era o Flamengo, né? Palmeiras. Óbvio que tem essa diferença. Óbvio que tem essa pressão. Ele mesmo já levantou essa questão, né? Em cima do Abel, tem sim a má vontade de alguns juízes, não digo todos os juízes, mas, por exemplo, aquele Wilton, não sei o quê, Klaus. Tem porque, igual é marcado, o Felipe Melo é marcado. Eu ia falar exatamente isso. Igual tem um jogador que é marcado. O Neymar é marcado pra caralho em relação a... contra o Bahia. Não lembro se vocês lembram. Com 2 minutos de jogo. Porque ele reclamou de uma falta. O Gabigol. Não foi assim. Sentado no chão. Sentado no chão. Sim. Entendeu? Sim. Só tomou vermelho por quê? Porque era o Gabigol. Tem essa coisa também. Claro que tem. E o Abel também. Esse estresse do Abel aí não é uma coisa porque ele tá no Brasil e nem no Palmeiras. Você pegar vídeo... Não, ele já era assim lá na Grécia. Mesmo em Portugal. Porque ele foi suspenso 2 vezes sem pagar multa. Ele lá, que não fez... Ele já tem um temperamento forte. Mas é aquilo, assim, a coisa da imprensa falar é ridículo. Porque o cara pode ter o behavior, como é que fala isso? Sim, o comportamento. Não interessa se ele é irritado, se ele xinga, tem um cartão amarelo, tem um cartão vermelho dentro do campo. Não é? Deu o cartão, acabou. Tem que ficar. Já estão enchendo o saco agora porque ele se recusou, não apertou a mão do Luiz Castro no final do jogo. Foda-se, irmão. Não é obrigado, tá ligado? O cara tava puto. O cara tava puto, foi pro vestiário esfriar a cabeça. Isso aí eu não achei. Aperta, não aperta, que se dane. Foda-se. Eu encho o saco também, porra. Mas é isso. Palmeiras, eu igualmente acho que essa crise do Palmeiras,
entre muitas aspas. Eu não acho crise nenhuma. Eu acho que o único problema aí do Palmeiras, assim, é uma coisa que a gente já vinha falando aí desde o início do ano, é a montagem do elenco. Tipo, o elenco do Palmeiras, ele é um bom time, né? Não é um time horroroso. Agora, é um bom time, muito por conta do Abel Ferreira. Ele fez o time ficar bom. Só que a reposição, o banco de reserva do Palmeiras é pífio. A gente já viu isso no Campeonato Paulista. Quando precisou usar o banco, o Palmeiras estava jogando assim, bota os reservas, o bicho vira assim. E agora é o que está acontecendo, né? A Leila não contrata e vende ainda. Acabou de ser vendido o jogador da base do Palmeiras. Mas, enfim, vamos... Continuando em São Paulo, vamos falar rapidinho aqui também da crise explosiva no Santos, né? Santos que continua sendo treinador. Ele foi lá na segunda divisão do Japão tentar buscar o Carille disse que não. Santos está aí trabalhando para ver que nome pode trazer. Tá tranquilão lá comendo sushi, vai fazer o quê, né? Não, e ele falou, eu não quero sair daqui não. Tô ganhando bem, ganho em dia, não tem pressão. Vou fazer no Santos. E parece que ontem um grupo de torcedores santistas encontrou com alguns jogadores numa boate e foram peitar os caras. Foram pegar e falar... Aí que eu falo, irmão, tudo bem, o que esses jogadores tem na cabeça, irmão? O que o cara é jogador de futebol, vai numa festa, acho que ninguém não vai ter uma porra de um torcedor, depois de uma derrota, de uma crise desgraçada, sendo desafiado por uma pelada pelo próprio torcedor, o cara me vai numa boate depois do jogo. Porra, aí também, irmão, na moral. Eu já falei, cara, jogador de futebol acha que tá parte da sociedade, entendeu? Não é possível. São eles e o restante. Não é possível, e aí os caras também merda, não é possível. Ignora, Não tem dinheiro pra caralho? Realmente... Faz a merda da festa dentro da tua casa, irmão. No teu porão, chama lá as mulheres, compra bebida pra caralho, chama os parça, e aí fica ali dentro, pelo menos. Pô, não, mas realmente não tem justificativa, assim. É um negócio que tu olha assim e fala, caralho, sério mesmo? Tipo, é real? Os caras foram mesmo pra night? Porra, depois de perder? Porra. Entendeu? Tipo, porra. Mas, enfim, acho que o Santos tem que tentar se focar em sair dessa crise e começa por escolher o próximo técnico. E que, sinceramente, cara, analisando o mercado, o cara que eu indicaria seria o Rogério Ceni. E que eu também... Tá indo pro Vasco. Tá indo pro Vasco, tá ligado? Mas que eu também não indicaria pro Santos, porque ele vai cair lá de paraquedas. Não, já é segundo time paulista, vai treinar outro time paulista. Entendeu? Não vai. Depois já de... Então, eu acho assim, até o Vasco já arriscado pro Rogério Ceni. Se eu fosse ele, eu iria lá pro... Como é que é o nome mesmo? Que saiu o Turra. Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense, eu se eu fosse o Rogério Ceni, eu iria para o Atlético Paranaense também. Boa estrutura, bom elenco, não tem crise, não tem problema, a pressão Vasco, é muito menor. Ele vai chegar ali, vai se deparar mais ou menos com o que tinha no Flamengo. Ali, a direção do Vasco é complicadíssima. Eu tô com o Gabriel nessa. Acho que se eu sou o Rogério Ceni agora, eu ia tá me movendo para ir para o Atlético Paranaense, cara. É um clube que ele vai poder fazer o chororô dele lá sem ninguém encher o saco, sem ninguém prestar atenção. Concordo totalmente. Se eu sou o Rogério Ceni, eu também iria pro Atlético Paranaense agora. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Santos. Eu, sinceramente, não sei quem o Santos vai trazer. Eu não me surpreenderia se viesse a trazer o Antônio Carlos, que saiu agora do Curitiba. É a cara do Santos fazer uma cagada dessa. Não, é a cara do Santos fazer uma cagada dessa. O cara já foi treinador do Santos, ex-jogador, conhece, é diretor, não, ele já sabe como funciona, né? Vai trazer o cara. Não é? Sim, não é o típico pensamento de diretor de futebol brasileiro? Não me surpreenderia. Não estou dizendo que vai acontecer, mas não me surpreenderia de forma alguma. Acho que a sorte do Santos esse ano, cara, é que, pelo menos quando está se desenhando o campeonato agora, é que tem muito time para pouco rebaixado.
Vamos abrir uma aspas aí, né? O Santos sempre tem sorte pra caralho. Porque... Então, de repente, esse ano a sorte dele vai ser exatamente essa. Tem muito time ruim para pouca vaga de rebaixamento, cara. Ali, eu me lembro que eu olhei a tabela, você consegue falar assim uns 8 que você não vê perspectiva. Eu tô fazendo isso agora. Os 4 que estão na zona, com certeza, Curitiba, América Mineiro, Vasco, Goiás, Cuiabá, né? Corinthians, sim, Bahia. Tem uma porrada de time ali. A briga vai ser boa esse ano. Então, mas assim, de repente eles se salvam no final, última rodada, assim, porque outro time caiu, sabe? Não, e o Santos tem um elenco horroroso. Vamos lembrar que assim, depois do Soteldo, que voltou esse ano, a grande contratação de peso do Santos foi o Bruno Mezenga. Pô, mas ele foi artilheiro lá, né? Tudo bem, foi artilheiro, beleza. Você vai falar, não. Contratamos o artilheiro do Paulista, que foi artilheiro jogando pelo time. Esqueci. Era o Água Santa? Água Santa, que foi o time sensação. Tá tudo certo. Ainda é o Bruno Mezenga. Entendeu? Bruno Mezenga, cara. Então, surgiu como promessa do Flamengo, pô. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é. Sim, ele não pode ter salvação, cara. Entendeu? É complicado. Sim. Mas, enfim. E, para fechar aqui o nosso mesa quadrada, que a gente tá ficando sem tempo, vamos falar um pouquinho do Flamengo. Flamengo que ganhou sua partida contra o Santos, voltou a assumir a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. E que tem algumas notícias aí que saíram essa semana. Para uma delas, a gente vai soltar um vídeo específico depois para falar um pouco da grande teoria do complô dos jogadores contra os técnicos e das panelinhas e de toda essa merda que a gente escuta do Flamengo há anos. Mas, falando de coisa interessante, a contratação do Alan parece que está, né, encaminhada. Só ficou pendente quem vai pagar como é que é? Aquela taxa que paga para a taxa de transferência. Não, para o clube formador. É aquele percentual lá, 3%. O Atlético quer que o Flamengo pague, o Flamengo quer que o Atlético pague. Mas, cara, é papo de 200 mil reais, sabe? Isso daí... a qualquer momento o Landim passa a mão no telefone, liga pro Braz e... Pega o Hulk. A qualquer momento o Landim passa a mão no telefone, liga pro Braz e fala, paga essa porra, eu te dou o cheque. Faz o Pix, vai lá, vambora. Faz o Pix, foda-se. A coisa a gente abre aí uma sucursal em Minas Gerais. Mas a chegada do Alan é notícia velha. O que vem de interessante com a chegada do Alan é a possível inclusão do Arana na negociação. Lateral esquerdo do Atlético Mineiro, lateral de seleção, foi convocado diversas vezes. Até o último momento era cogitado para ir para a Copa. Enfim. Se machucou, né? Machucou. Arana. Cara é bom, meu irmão. Cara é bom. Quando saiu a notícia do Alan, vazou aí que ele começou a seguir os jogadores do Flamengo no Instagram. Isso é boato, tá, gente? A gente tá falando aqui baseado em especulação total. Só boato, mas, meu irmão, mesmo sendo só boato, caiu como uma bomba lá em Minas. Torcida do Atlético tá, porra, cabeça quente. Aí, cara. Vale lembrar aqui, nossos seguidores torcedores do Atlético Mineiro, vocês vão desculpar com o que eu vou falar agora, mas é um fato. Vocês têm uma rivalidade muito maior em relação ao Flamengo do que o Flamengo tem em relação a vocês. Desculpar o cacete, vocês que se fodam. Botou um monte de faixa aí, nada, porra nenhuma, nada a ver aí. Inclusive, aí eu vou trazer um assunto aqui pra gente... novamente usando morte de criança para intuito de futebol. Então isso aí para mim, vamos se fuder. É uma coisa nojenta fazer isso. Ficar botando assassino do ninho, essas coisas. Isso aí é uma vergonha, um desrespeito com quem morreu e com a família da vítima. Você não está agredindo o flamenguista, você não está agredindo o clube do Flamengo. Vocês estão ofendendo a pessoa que morreu e a vítima. Isso é coisa de falta de caráter. Você não tem que pedir desculpa, não. Quem tem que pedir desculpa são esses animais que fazem isso. É isso aí. Foda-se, Atlético Mineiro. Mas eu vou... Só pra gente ir terminando, que a gente tem 5 minutos só pra terminar aqui o vídeo.
É uma boa contratação? Porque eu sei que a gente tem divergências aqui. Eu acho uma boa contratação. Cara, o jogador é bom, indiscutível. Mas a gente já tem o Ayrton Lucas, selecionável, jogando muita bola, tá? Criaria uma disputa ali que talvez, cara, nem sempre essas disputas, assim, o que fica no banco vai ficar feliz e tal, eu não sei como seria. Mas, em compensação, a gente tem muitas outras carências. Eu acho que a ideia seria muito mais focar nessas carências antes de ir para o lateral esquerdo. O Felipe Luiz vai se aposentar no fim do ano, provavelmente, a gente vai precisar de um outro. Mas, cara, não vai Já ser se barato. aposentou, né? Só tá esperando a data. Não seria barato. Eu não acho que seja o momento. Final do ano, talvez. Não sei, a gente pode discutir. Mas Então, não seria para mas agora, né? Eu acho que assim, agora eu é acho que oportunidade de tem mais coisa mercado. antes É disso. isso. Se for uma boa Eu ia falar isso. oportunidade, pega. Pô, mas ele não é barato, sem dúvida. Sem dúvida, ele Tudo não é bem, barato. mas aí é onde o poderio financeiro do Flamengo talvez faça a diferença. Eu vou começar com a parte que eu concordo com o André, que é assim, eu também acho que a prioridade deveria ser as posições que têm mais carência. O Flamengo precisa de volante, o Flamengo precisa de meio campo, o Flamengo precisa de lateral direito. O Flamengo tem outras carências que Mas são mais assim, a importantes que... contratação dele impede a contratação dos outros? Exatamente. Nesse caso, tudo Esse bem. era o meu ponto. Esse Entendeu? era o meu ponto. A gente está falando aqui dele ser caro. Se gastar o dinheiro no Arana for impedir essas outras contratações, porra, eu concordo com o André 100%. Se as outras contratações forem vir também, eu acho que, assim, vamos lembrar que a frase favorita do Marcos Braz é o que o Gabriel acabou de falar. É a oportunidade de mercado. A famosa, né? Então, o que pode ser isso, o que eu imagino, tá? O Felipe Luiz vai se aposentar no final do ano. O Flamengo já recebeu uma proposta alta, que apesar do Flamengo ter recusado, eram 20 milhões de euros, era uma proposta alta do Roma pelo Ayrton Lucas. Então, assim, deve ter acendido ali um sinalzinho amarelo. Fala, opa, peraí, já estão entrando umas ofertas interessantes pelo Ayrton Lucas. Se ele continuar jogando bem, vai saber que tipo de oferta vai chegar no final do ano. Então, talvez, pensando nisso, o Flamengo talvez esteja pensando assim, porra, é uma oportunidade de negócio, é um jogador de seleção, eu tenho dinheiro para comprar e eu corro o risco hipotético de chegar no final do ano e ficar sem lateral esquerdo. Então, deixa eu me... Entendeu? Eu vejo dessa forma. Portanto, eu acho uma excelente contratação. Sempre quando... irmão. É melhor ter dois as outras jogadores também forem bons feitas. aí e o técnico que arrume um jeito aí de lidar com ela. Não é, isso, inclusive tem uma outra questão aí, que eu acho interessante ressaltar. Se a gente for levar para o campo tático, o Ayrton Lucas tem sido usado muito mais para fechar o meio-campo pela esquerda do que como lateral propriamente dito, né? O lateral que chega na linha de fundo. Né? Ele tem sido muito mais usado na construção de jogada do que realmente como um lateral apoiador. Então, talvez seja até um pedido do Sampaoli. Me traz um outro lateral esquerdo, né, que tem mais força física, e talvez a gente, se realmente vier, vamos, de novo, isso é tudo boato, mas se realmente vier, talvez o Sampaoli esteja até pensando numa situação na qual ele tenha que ter Ayrton Lucas e Arana no campo. Mas eu acho, cara, vocês fizeram a pergunta perfeita ali, assim, vai pedir os outros? Pô, o Flamengo tem exatamente. dinheiro? Tem. Mas o Flamengo não tá cagando dinheiro, tá? Então, assim, eu acho que iria impedir, sabe? A gente tá com uma questão aí de valores com o Dela Cruz, surgiu a possibilidade do Wendel, e o Flamengo se assustou com valores, sabe? Então, assim, temos, mas também não tá sobrando. Então, eu continuo achando que o ideal seria a gente focar Só o tempo dirá. Vamos ver quem vai vir, quem não vai vir. E dito isso, meu povo, a gente vai ficando por aqui por hoje. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Como sempre, não deixe de se inscrever. Ajuda a gente a chegar aos 200 inscritos agora que a gente passou dos 100. Espalha o canal para todo mundo, manda para todo mundo. A gente está devagarzinho crescendo, mas a gente está chegando lá. Segue a gente nas redes sociais, @PistolaUnited, Instagram, TikTok, Twitter, a gente está em todos os lugares. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Não deixe de se inscrever, eu já falei. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa like em todos os vídeos. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, ele é o André. Nós somos o Pistola United. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Até o próximo vídeo ou live. Boa semana, boa futebol para todo mundo.